E aí pessoal, meu nome é Romano, do primeiro ano F, e eu vou explicar aqui para vocês sobre o MRUV, Movimento Retilíneo Uniformemente Variado, porque foi o que vocês falaram que estavam com dúvida, né? Vocês, a Alana, né? Mas tá tudo bem, eu vou fazer esses vídeos aqui para tirar umas dúvidas e, enfim, bora logo, né? Para explicar esse movimento físico, né, eu vou querer falar primeiro sobre, eu vou querer comparar ele com o que a gente já estudou, que é o movimento retilíneo uniforme, que certeza que ainda tem gente com muita dúvida por causa da falta de prática que a gente teve nessa quarentena, que tem muita gente que estava como eu também, sem o que fazer, acabava que não fazia nada o dia inteiro, pensava em fazer, mas não fazia, né, então eu quero ver se a gente consegue fazer isso e evoluir junto, né. Então, o movimento retilíneo uniforme, lendo isso aqui, movimento retilíneo uniforme, MRU, o que você consegue interpretar, né? O movimento retilíneo, o que é isso? É um movimento que segue uma trajetória reta e uniforme. Então, esse movimento retilíneo, esse movimento que segue uma trajetória reta, ele é uniforme, ou seja, não tem variação, ele é constante, né? Então, vendo essa trajetória aqui, fica bem mais fácil da gente visualizar isso, né? Então, olha aqui, ó. Você pode perceber que Quer dizer, a primeira coisa, importante isso. A primeira coisa que você tem que perceber quando você vê uma trajetória assim é a unidade. Você está falando sobre a variação do espaço, a variação do tempo, a variação da velocidade, essas coisas, né? É muito importante isso. A primeira coisa que você parte, você tem que olhar para as unidades. Então você vê que aqui está falando de uma variação de espaço, ou seja, que está em metros e a variação do tempo em segundos, né? Isso aqui, já que você e eu já estudou, né? Isso aqui, se você dividir, você vai encontrar velocidade escalar. Por quê? Porque a cada segundo que passa, ó, você pode perceber aqui no segundo 0, ele está em 2 metros. Segundo 1, 4 metros. Segundo 2, 6 metros. 3, 8, 4, 10. Então a cada segundo que passa, ó, ele aumenta mais 2 metros. E que passa o que? 1 segundo. Às vezes isso acontece toda hora, né? E isso é a nossa velocidade escalar, né? Que não custa a gente calcular, rever a fórmula, é muito bom a gente praticar, não ter preguiça de praticar, né? Então, aqui ó, é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Substituindo isso aqui, vai ficar o quê? Toda vez que tivesse delta, né, que é delta S sobre delta T, é sempre o espaço, nesse caso aqui, o espaço final menos o espaço inicial, né? Então, substituindo aqui, ó, isso aqui é igual a espaço final menos espaço inicial, que é S0. Mesma coisa aqui. Tempo final menos tempo inicial. A nossa professora, ela sempre gosta de cortar assim, ó, e botar um 0, né, nas coisas dela. Ela faz isso por quê? Porque não existe tempo negativo. Então acaba sendo irrelevante, né? Por isso que ela coloca esse 0, porque sempre vai ser 0 o tempo inicial, né? Então, substituindo aqui, ó, deixa eu apagar aqui, eu não tenho tanto espaço assim, né, para trabalhar. Vai ficar espaço final, vamos pegar aqui o 4, né? Então vai ficar 10 menos o espaço inicial, ou seja, 2 sobre 4, né? Repare nas unidades de medida, segundo, e aqui os dois aqui são metros, né? No final, isso aqui 10 menos 2 vai ficar 8. 8 dividido para 4 vai ser o quê? Isso aqui vai ser igual a 2. 2 o quê? Metros por segundo. O que é isso aqui? Velocidade escalar. E você pode ver que a velocidade escalar no movimento retilíneo, qual segue uma trajetória reta, de forma uniforme, sem constante, com velocidade constante, é isso aqui, 2 metros nesse caso. Então a velocidade ela é constante, porque o movimento é uniforme, beleza? Então vamos só recapitular. Movimento retilíneo uniforme, um movimento que segue uma trajetória reta que é uniforme. Esse movimento ele é uniforme, ou seja, não tem variação, né? E já agora o movimento retilíneo uniformemente variado, que é o foco, é diferente, porque vamos fazer aquela análise que a gente fez, é um movimento retilíneo, ou seja, ele vai seguir uma trajetória reta, né? Nesse caso aqui, que é uniformemente variado, ou seja,
nesse movimento retilíneo, ele vai ter variação diferente daqui que é constante, vai ter variação, porém essa variação vai ser uniforme. Então isso aqui tá falando sobre isso aqui, né? Entendeu? Então essa variação dele vai ser uniforme. Essa variação uniforme é a variação da velocidade. E falando de outro jeito, né, para ficar mais claro, é a aceleração, porque muito importante isso aqui, é bom anotar. A aceleração, que é representada por A, no movimento retilíneo uniformemente variado, ela é constante. Mas a velocidade, ela é variável. Muito importante saber disso aqui, né? Aqui, por exemplo, a velocidade escalar, ela é constante. Beleza? Ficou feio pra caramba, mas ninguém se importa, né? Vocês sabem, né? Então tá. Então bora analisar isso aqui. Você vê que é o mesmo, só que lembra que eu falei? Primeira coisa que tu tem que olhar, prestar atenção quando tu vê uma trajetória dessa, são as unidades de medida. Tu vê aqui, ó, que ele tá falando do que? Ele não tá falando só da variação do espaço aqui em cima. Ele tá falando da variação da velocidade, né? Então, no segundo zero, ele tava 2 metros por segundo. Ele tava dirigindo o carro lá e tal. Aí no primeiro, passou 1 segundo, a velocidade dele aumentou para 4. 2 segundos, 6. 3 segundos, 8. 4 segundos, 10. Entendeu? Então, essa aceleração, essa pisada, né, no acelerador dele vai ser constante. Beleza? Então vamos fazer o cálculo aqui, que é o cálculo para achar a aceleração, né? Então a aceleração, deixa eu fazer só um cortezinho aqui para não confundir ninguém, né? Só para a aceleração, ela é igual aqui a variação da velocidade sobre a variação do tempo, beleza? E quando tem delta é o que? Nesse caso aqui, velocidade final menos velocidade inicial, V0, e aqui a gente pode colocar só o T, né? Por causa daquilo que a professora faz, né? T0 por 0 seja irrelevante porque não existe tempo negativo, tá? Então vamos substituir, vamos agora pegar, sei lá, os 6, né? 6 metros por segundo, 2 segundos, né? Então vai. Velocidade final 6 menos 2 aqui, metros por segundo, não esquece da unidade de medida, sobre o que? Sobre 2 segundos. Então vai ficar o que? Vai ficar 2, ó, isso aqui, ó, 6 menos 2, 4 dividido para 2 vai ser igual a 2. 2 o que? Metros por segundo a cada segundo. Mas como assim? Vai ficar, ó, 2, calma aí, fiz errado aqui. 2 metros por segundo a cada segundo. Tá vendo? Quando a gente compara duas unidades diferentes, a gente sempre coloca isso aqui, né? Pra falar que ele faz tantas coisas em tantas coisas que acontecem, né? São duas unidades diferentes. Nesse caso aqui, ó, ele tá falando de duas vezes. Ele tá multiplicando esse S por esse outro S. Ou seja, um número multiplicado por ele mesmo é a mesma coisa que ele ao quadrado. Então é 2 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, agora partindo para as vertentes, né, do MRUV, suas vertentes são acelerado e retardado. Assim como no MRU, que a gente tem a vertente progressiva e a vertente retrógrada, aqui a gente vai ter a acelerada e a retardada, só que tem uma diferença, que no MRU, movimento retilíneo uniforme, a gente só precisa olhar para a velocidade para saber se ele é progressivo ou retrógrado. Ou seja, se for positivo é progressivo, se a velocidade for positiva é progressivo, e se for negativa vai ser retrógrado. Beleza? Aqui no movimento retilíneo uniformemente variado é diferente, porque ó, olha aqui, ó, quando ele é acelerado, a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal. Ou seja, se tu quiser que o movimento seja acelerado e a aceleração for mais, aqui vai ser mais também. Se aqui for menos, aqui vai ser menos também. Entendeu? Então tem que ter os sinais iguais, né? O mesmo sinal.
Já se ele for ser retardado, ele precisa ter o quê? Sinais diferentes. Então se aqui for mais, aqui vai ser menos. Se aqui for menos, aqui vai ser mais. E isso aqui foi uma parte introdutória. Se vocês quiserem que eu parta para as equações, que tem equação pra caramba, coisa muito importante, equação de Torricelli, a sorvetão, né? Tem a outra que é a função horária. Então é bastante coisa que a gente tem que olhar. Se vocês quiserem que eu fale, tô totalmente disposto, ainda mais nessa quarentena que a gente tá com pouca coisa pra fazer, sem uma, como é que a gente fala? Uma orientação, realmente uma trajetória, a gente não sabe para que caminho que a gente vai. Então eu estou totalmente disposto. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode falar em química, e como isobaria, em gramática, figuras de linguagem, funções da linguagem. Eu estou totalmente disposto, não estou fazendo nada demais nessa quarentena. Então eu acho que isso é muito bom. Explicar, eu acho que é a melhor forma de estudar. Eu lembro até hoje de um colega que falou assim pra mim que quando a gente sabe explicar tal tema, tal assunto, quer dizer que a gente já tem 95% do conhecimento daquilo. Então, né, isso me convenceu bastante, deu um negócio, e por isso que eu acho que professor é uma profissão foda. Praticamente todo mundo passa por um professor. Então, se eu puder substituir por enquanto os nossos, eu vou ficar muito feliz, vou ficar muito grato. E é isso, valeu. Se vocês quiserem mais, estou totalmente disposto.